versículo 1 Timóteo, capítulo 3. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Está de pé. Vamos ver juntos. Essa é a palavra fiel. Se alguém deseja o escovado, excelente obra deseja. Glória a Deus. Senhor, glorifica o teu nome e a tua palavra. E por ela faz a obra em nossos corações. Em nome de Jesus. Está sentado. Observe que o texto bíblico fala sobre o desejo. Aquele que deseja o escovado. Excelente coisa, deseja. Aquele escovado estéril, mas também diaconado. O Senhor se preocupa com os desejos dos seus servos. E o sentimento, esse sentimento, desejo, ele é inerente à natureza humana. O ímpio deseja coisas ímpias. O homem carnal deseja coisas carnais. E o homem espiritual deseja coisas espirituais. Então, o que está desejando o nosso coração? É comum às vezes o servo se sentir essa intimidade. E até mesmo entre ele e o Senhor reconhecer esse desejo. Mas a palavra diz que aquele que deseja o diaconado, que deseja o ministério, excelente coisa deseja. Nós temos que ter vergonha de desejar o pecado. Vergonha da queda. Ter vergonha de desejar aquilo que é imoral, que é profano, que é abominável. Mas desejar algo que é santo, desejar algo que é bíblico, desejar aquilo que vem do Senhor, se você deseja coisas santas, o seu coração é santo. Nós desejamos o bem do Senhor. Glória a Deus. Quando nós dissemos no texto, o Senhor se preocupa com o desejo dos seus servos. Qual foi a pergunta do Senhor para o servo partido? O que queres que eu te faça? Seja o que você deseja. Senhor, eu quero ser um bom diabo. Eu quero ser um modelo espiritual. Senhor, eu quero ser um servo já com profundidade dos dons espirituais. Eu quero graça na palavra. Desejar coisas espirituais é motivo de glorificação ao Senhor. O Senhor falou para Salomão: pede uma coisa, não vai o que você quiser. O que você deseja, Salomão? Pode pedir uma coisa. O livro do Salmo fala assim: o Senhor cumpre o desejo de todos que o temem. Se aquilo que você deseja está no projeto do Senhor, o Senhor pode ter um texto fortíssimo, né? O Senhor cumpre, só cumpre o desejo de todos que o temem. Quando você deseja algo que o Senhor também está desejando para a sua vida, aquilo vai se cumprir. E o Senhor vai ser glorificado. Lógico que aqui esse desejar tem que ser de uma forma saudável. Paulo escreveu assim: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Tudo que é isso? É lícito desejar o que é bom. É lícito. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Você não pode ser dominado por esse desejo. Como diz o apóstolo Pedro na sua carta, de tudo aquilo que o homem se for dominado, ele vira escravo. Você não pode ser escravo desse desejo.
Vou dar um exemplo da enfermidade, a vaidade. Quem aqui não tem vaidade? Vaidade, de vaidade, tudo é vaidade. Dizer que não tem vaidade, já é uma vaidade. Você está vaidoso porque você não é vaidoso. Então, todo mundo tem vaidade. Por que eu comprei esse blazer preto? Vaidade. Você não pode ser dominado pela vaidade. Você não pode ser dominado pela vaidade. A palavra vaidade no grego, a palavra grega de vaidade, é a mesma palavra de borboleta. Borboleta e vaidade, a grega é a mesma palavra. Quantos dias dura uma borboleta? Alguém sabe aqui? A duração da borboleta é de dias. A vaidade é passageira. Você tem a borboleta, ela é colorida, ela é bonita, ela passa aqui e chama atenção. A vaidade é coisa colorida, que chama atenção, salta aos olhos. Mas antes da borboleta, essa borboleta era o que antes? Era o que antes? Lagarta. O que Jesus chamou de Jacó? Bichinho. Você é o bichinho de Jacó. Nós somos espelhos, somos pequenos, mas nós somos amados pelo Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. O problema do céu não quer ser mais o bichinho de Jacó, quer ser a borboleta, quer chamar atenção, quer voar. Vai passar rápido, vai cair rápido. Mas aquele que se faz pequeno, aleluia, o Senhor preserva na presença. Então não é desejar um desejo de vaidade, tem que ser um desejo espiritual. Então, voltando ao texto, vaidade não tem, você não pode ser dominado pela vaidade. É desejar, mas é ser dominado por esse desejo. Voltamos a Pedro, carta de Pedro. Daquilo que o homem é dominado, ele se torna escravo. Nós não conhecemos, todo mundo conheceu alguém que virou escravo do desejo de ser pastor. Ele fica obcecado por aquilo. Ou alguém que ficou obcecado ou escravo por coisa de algo. Ele passa a só pensar naquilo. Então não faz mais para o Senhor. Ele não faz mais por gratidão, ele faz pelo título, pelo cargo. Mas o céu fiel, ele faz por gratidão, porque grandes coisas ele fez. A obra é feita por gratidão. Então, não busque o título, não deseje o título, deseje a função. Aleluia. Não deseje o campeonato ou o ministério como um fim, mas como um meio. Como um meio de demonstrar mais a sua gratidão ao Senhor. O diaconato em si, não busca ele como um fim. Então, eu quero ser obreiro, eu quero ser diácono. Sou diácono, eu quero ser agora, quero ser ungido. Sou ungido, eu quero ser pastor. Então, agora eu sou pastor, eu quero ser coordenador. E depois é o quê? Agora eu quero ser anjo. Porque a hierarquia eclesiástica, a hierarquia bíblica, ela tem limite. Mas a nossa intimidade com o Senhor não tem limite. Porque Deus pode fazer na minha vida é indescritível, não tem limites. A hierarquia, você vai ser diácono, obreiro, diácono, pastor, acabou. Mas o que Deus pode fazer na sua vida não tem limite. Não tem limite, não tem hierarquia. Então aquele que deseja o ministério, aquele que deseja mudar, não tem que se vergonhar. Você querendo o Senhor, você pode assumir esse desejo. Você não pode virar escravo. Mas eu desejo um título. Desejo um chamado. Eu lembro que eu lá nos
alguns anos atrás, eu ouvi uma expressão do pastor Juti, e que eu confesso que eu não entendi nada. Eu achei muito estranho a expressão. Era um assunto ligado ao pastor, na época, e todo o assunto foi abordado, e falou assim: não, mas ele não vira ministério. Ele não tem mais ministério. Eu achei que o ministério ele era pastor, mas também pastor ele tem ministério. Eu achei que eu estava confundido. Achei que então ele é pastor e tem ministério. Quando os anos passaram, a gente vai compreendendo. E isso tem base bíblica. Vou dar um exemplo bíblico. Saul. Qual é a função? O Senhor levantou. Qual é a função? Qual é a função de dar Saul diante do Senhor? Apacentar Israel. E qual é o título antigo? Ele era rei de Israel. Ele não esperou Samuel chegar. Não foi paciente. Foi lá e fez sacrifício. Samuel, quando chegou, falou: hoje o Senhor ia confirmar o seu ministério. Hoje o Senhor ia confirmar o seu reino. Mas o Senhor te rejeitou. E havia provido um outro para ele. Naquele momento o Senhor rejeitou. Ele perdeu a função do Senhor. Mas ele continuou com o título? Sim ou não? Sim, ele continuou dele. Ele continuou com o título. Mas ele tinha a função diante do Senhor. Então, geralmente, você perde a primeira função e você fica um tempo com o título, depois vem a queda. Você vai ficar o resto da vida. É inegável que em muitas igrejas há diáconos que perderam a função e continuam com o título. Eles têm o título de diácono, mas não são mais. A igreja não os vê mais como diácono. A igreja não os procura mais como diácono. A igreja não vê nele mais no diabo, mas ele continua com o título de diabo. Mas espiritualmente não é mais. Ele já abandonou o diabo dele há muitos anos. É possível, quando que aconteça, você pode chegar na igreja e ser o diabo dele. Ele tem, inclusive, tem o título de diabo, mas ele vai exercer a função de diabo. Então, não busque o título. Não ande o título. Ande o chamado de Deus na sua vida. E se perdeu o diabo, que perdeu a função, e continua o diabo, aonde você perdeu? Você pode voltar hoje. Você pode sair hoje. Hoje, nesta reunião, eu só quero devolver o seu diaconato. Então, a discussão vem como obreiros. Senhor, eu desejo ser um diácono espiritual. Que a igreja olhe para ele, para mim, veja, ele é um diácono. Fala, Estevão foi o diácono, quer dizer, coroa. Nada na palavra que na carne. A palavra fala assim: a mulher sábia é coroa do seu marido. Os filhos são coroas dos seus pais. E um bom diácono é coroa de honra para a sua igreja. Um bom diácono é coroa de glória para a sua igreja. Então, você vai como a gente fica feliz com o pastor, no caso aqui, o segundo pastoral. Às vezes a ovelha está no visitante e agora, eu quero te apresentar aqui o meu diácono do meu grupo, para você que fala, mas com boca cheia. Aquele diácono é coroa de honra para aquela ovelha. Ela faz questão de apresentar o diácono do grupo dela. Não queria que você cheirasse com ele, porque aquele diácono é coroa de honra e de glória para aquele Deus. Então, o desejo, você tem que ver nele, é a motivação. Eu me lembro também há um tempo, durante um seminário, no intervalo, o pastor, ele, daquele dia para o outro, da sexta para o sábado, o senhor demonstrou a ele.
sonho ele foi levado na eternidade, ele veio à eternidade, ele estava presente no sonho, e ele via no sonho o momento do galardão. Ele tinha vários servos, e um por um, o galardão individual, um por um ia aparecendo perante o Senhor, ele via que era um momento solene, mas o galardão, o Senhor dava o galardão àqueles servos. Ele não chegou, mas ele sabia que aqueles servos estavam diante do Senhor. E ele falou assim: o interessante era que o Senhor nunca perguntava quantas vezes e aonde, só perguntava por quê. Por quê? Então aparecia ali uma adventista, eu falei assim: quantas vezes você tocou? Aonde você tocou? Não, lá e não. Por que você tocava? Quantas vezes? Aonde? O Espírito respondeu assim: não, porque eu gosto muito de música. Outro tinha respondido: não, porque eu queria ser útil da igreja. E teve um adventista, né, na parte da razão dos sujeitos, não, porque é uma forma que eu tenho de demonstrar o quanto eu amo ao Deus. É uma forma de demonstrar a gratidão que eu tenho, porque o Senhor mudou a história da minha vida. Então a pergunta do Senhor é: por que você quer ser diabo? Acho que você pegou para 10 mil pessoas, ou uma pessoa só. Ele também pode ser pregou num salão que tinha 15 pessoas, ou num lugar que tinha 10 mil. Mas é por que você está pregando isso? E que hoje cada um possa dizer: eu quero demorar uma forma de demonstrar toda a minha gratidão. E vou fazer uma afirmação que é o seguinte: quem busca ministério diaconado como fim, provavelmente vai ficar frustrado. Vai ter uma grande frustração. Vai passar aí um ano aí embaixo: não sou pastor, empolgado com o título, mas se o seu filho já ser pastor, daqui um ano vai ser uma grande frustração, porque toda coisa tem limites. Mas se você busca com gratidão, cada dia a sua vida vai ser um renovo na presença do Senhor. Porque o diaconato e o ministério, o meio que nós temos, te dá mais abrangência para nós trabalharmos mais para Ele, darmos mais para Ele, entregarmos mais para Ele. Aquele que deseja as coisas do Senhor, boa coisa deseja. Salomão falou assim: se o homem buscasse a sabedoria, como busca a prata e ouro. Já pensou? Se o homem buscasse o que é do Senhor, como busca a prata e ouro. Se cada um fosse na igreja, como eu buscando ouro, as conquistas dessa vida, a igreja ia explodir, transbordar. O sentimento de desejo geralmente tem sempre. Esse sentimento ele pode gerar geralmente ou por necessidade ou por admiração. Tem os que estudam o ser humano, eles falam que o desejo humano ele nasce geralmente ou por necessidade ou por admiração. Necessidade. Exemplo: você está com sede, então você tem desejo de beber água. A necessidade vai ser o desejo. Você está com fome, então você tem desejo de comer. Você está muito cansado, está com muito sono, você tem desejo de dormir. Então a necessidade gera desejo. Na vida de muitos servos, o diaconato tem uma necessidade. Se nós olharmos lá no Diário, capítulo 6, esse é um outro assunto. Você normalmente o diaconato nasce
na vida da igreja, não por revelação que eu digo, por ciência, nasce por uma necessidade. Então, há um momento na vida do obreiro, do diaconato, para ser uma necessidade. Pela função que ele exerce na igreja, ele cresceu espiritualmente, ele exerce uma função na igreja que exige um diaconato, na frente do trabalho de professores, na frente de um grupo de louvor. O diaconato passa a ser, às vezes, uma necessidade. O pastor precisa confiar mais nele, mais coisas da igreja, e o diaconato começa a fazer falta do que não é. É como a gente usa no nosso dia a dia, né? Vamos usar as questões que no dia a dia, mas depois da base bíblica. No dia a dia, fala assim: a camisa de obreiro está apertada nele. Eu quero uma palavra. Samuel. Samuel é um filho que anda junto, anda em igreja. Nós somos gerados pela igreja. O Senhor nos gerou dentro deste corpo que é a igreja fiel do Senhor. Então, Ana colocou lá Samuel no templo, e todo ano Ana ia onde? Ia lá em Siló, em Samuel. Ela estava o tempo todo preocupada com Samuel. É algo aí, como é que está Samuel? Está acordando, Samuel está crescendo, Samuel está se alimentando, Samuel está sendo resgatado, é igreja. Ela se preocupa com o problema. Ela ora com Deus. E todo ano, quando Ana chegava em Siló, era um ano depois. Qual era a sua expectativa? Samuel tinha crescido. Um ano depois, tanto é isso, quando eu me peguei todo ano para levar uma túnica o quê? Maior. Ela vai levar uma túnica maior, porque ela vai subir a expectativa que ele tinha crescido. A igreja tem uma expectativa que cada obreiro que está aqui. Ela diz, ela ora por você, ela jejua por você, ela se preocupa com você, e ela vai costurando a túnica nova para você. A igreja, ela espera, ela dá o seu crescimento. E Deus dá crescimento. A bola eu plantei, a bola regou, mas Deus deu crescimento. Pastor não dá crescimento. Pastor pode semear e pode regar, mas crescimento quem dá é Deus. O pastor ensina, o pastor exorta, o pastor ajuda, o pastor apacenta, mas quem dá crescimento é Deus. Se você cresceu, a glória é Deus. Não desvie essa glória para o seu pastor, porque não é dele. O pastor semeia, ele é a semente da palavra, ele dá a palavra, ele rega, ele cuida da vida dele, mas Deus dá o crescimento. Então, todo ano, Ana já ia na expectativa. Você não cresceu. Fala assim: crescer na graça e no conhecimento. Diz uma palavra, até nos seus detalhes, ela cresceu. Em que carta está essa recomendação do Senhor? Crescei na graça e no conhecimento. Cresçam no Senhor. Onde é que está? Na carta universal do apóstolo Pedro. Não está na carta pessoal. Cartas pessoais como a Timóteo, a Tito, a Filemon. E não está na carta pessoal da igreja, Romanos, Coríntios, está na carta universal. Por quê? O Senhor quer que todos cresçam na sua graça e conhecimento. Todos precisam crescer. Agora vamos voltar ao assunto, né? Ana ia deixar a conta com Samuel. Estava lá, 6 anos. Um ano depois ela voltava. Samuel tinha crescido. Como é que aquela túnica estava em Samuel? Estava. Quem tem criança pequena sabe disso, né? Estava pequena. Segundo ela deixou, estava abaixo do joelho. Um ano depois estava apertando o joelho. Você percebe às vezes que a túnica de obreiro está ficando pequena no obreiro. Então na hora de receber uma túnica nova, a túnica do diaconato. E quem é que dava a túnica para Samuel? Ana.
que investe com o obreiro diaconato é a igreja. Tem o enlouquecimento, mas a igreja que vai orar, que vai clamar, que vai ver em você, que vai dirigir com o diaconato. Ela que vai te respeitar como diácono, te procurar como diácono, te dar nada. Então o diaconato, às vezes, é uma necessidade pela função, pelo crescimento que teve. Mas o desejo, às vezes, vem dentro do fogo. Eu falei duas coisas, né? Mudar de graça. Então, às vezes, aquilo que você admira, você deseja. Você vai dormir. Eu queria ter a casa, 3 mil filhos. Então, quando você vê um diabo espiritual, um diabo que é amado pela igreja, um diabo que chega no púlpito para quem fica segura, um diabo que você sente que você vê nele que ele é uma coroa de honra para a igreja, você admira, você quer, eu quero ser um diabo como esse, eu quero ser uma pessoa. Então, às vezes, em grande admiração, você vê alguém que ama tanto o Senhor, que é tão respeitado pela igreja espiritualmente. Você vê nele a santidade de Deus e você deseja. Não é nem uma coisa racional, a sua alma deseja, você quer. Mas não por vaidade, mas por querer aquela posição, aquela bênção. A quem honra essa palavra. E a palavra fala que o presbítero é digno de dupla honra. Ele é honrado como servo e é honrado pela função que exerce diante do Senhor. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Busque o Senhor, não o título. Busque a função. O Senhor não quer diaconado, uma forma de considerar o Senhor quando eu te amo. O diaconado vai dizer para poder ter uma envergadura, uma abrangência maior, para fazer mais. O profeta Isaías disse assim: eu sou uma flecha viva na aljava do Senhor. Naquela época, o valente, ele fazia a sua própria flecha. E lá no galho, pegava aquele galho, via que tinha um perfil característico para ser flecha, arrancava, pegava a lâmina e ele preparava a sua flecha. Botava nas pedras, a ponta não precisa de madeira, a ponta precisa de metal. A palavra fala que o Senhor é o nosso valente. O Senhor é varão de guerra. Ele é o Senhor dos exércitos. O Salmo 28 fala assim: nossos filhos são como flechas na mão do valente. O valente é o Senhor dos exércitos. E o bom diácono, o bom obreiro, ele é uma flecha na mão do Senhor, que estará na árvore do mundo que o Senhor te tirou. Igreja quer dizer eclesia, tirado para fora. O Senhor te tirou. E esses anos todos, o Senhor está trabalhando com você. Quando você está pronto, ele coloca lá o aljava dele. Quando o valente está na batalha, e ele precisa pegar uma flecha, ele deixa a mão para trás e puxa uma flecha. Ele está olhando? Não. Ele pega uma flecha. Daí puxa. Aquele dia eu vi daquela flecha. Eles lá no culto, o obreiro levantado de água, o pastor de água, ficava cingido. Naquele dia, o Senhor pegou uma flecha na sua aljava e lançou para o diaconato. Imagina os irmãos, a flecha estava do lado. Ele botou a mão assim, né? Estava em direção, parecia que a ela pegou do lado. Passou nas plantas. Deus tem um tempo para tudo. E o Senhor cumpre o desejo de todos que o tempo.
busque o Senhor, se consagre ao Senhor, que um dia o valente da eternidade vai meter a mão para trás. E se Deus tem para você se amar, aquele que vai ser o seu filho. Interessante que o marido não vai combatado e não olha, né? Tem olha, não está nem olhando. Foi chamado mesmo da aparência. Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Não é o pastor que escolheu, não foi o coordenador que escolheu, foi a mão do Senhor que te ajudou. Quando foi você, pastor Pedro? Quando você precisa continuar na aljava dele. Isso que ele está com você, ele vai te achar na aljava dele, e a aljava é ele. Ele existe tudo. Para existir uma aljava, um animal morrendo, sacrificado. A igreja existe porque ele morreu. Então hoje nós vamos para encerrar colocando o nosso coração dentro do Senhor. Lembrando a pergunta que o senhor fazia ao pastor. Eu vou fazer uma detalhe interessante. Nesse sonho do pastor dele, vale a pena contar. Ele falou, esqueça esse sonho, você deve ter mais de 10 anos. Ele falou da vez que ele foi passar dentro do Senhor. Como ninguém sabe que é um pastor, vou falar que o senhor falou assim para ele. Por que você pegava? Era porque a sua esposa gostava? Isso é muito. E ele explicou pra gente, porque quando ele era diácono, a esposa dele gostava muito que ele pregasse. E quando ele ficava uma semana sem pregar, a esposa dava uma pressão nele. Tem 3 semanas que você não prega? Tem alguma dificuldade? O que está acontecendo? E ela falou assim: eu tive que aprender a conviver com aquilo, porque você não pode pregar para deixar a sua esposa morrer. Você prega para dizer que você ama o Senhor, que é tudo na sua vida. Você não prega para o seu filho ficar orgulhoso. Não queira ser pastor de água para dar orgulho à sua família. Faz isso. Você pergunta para ele: você pregava por quê? Você disse: não. Eu precisava dizer a todos de um amor que mudou meu coração.